a colaboração de Nilson de Souza Pereira. Esse movimento tem sido propagado com entusiasmo em vários países, tais como Portugal, França, Espanha, Estados Unidos e Paraguai, além de dezenas de cidades brasileiras, sempre impulsionando pelo desejo de contribuir para uma maior harmonia e bem-estar individual e coletivo. Sintonizado com essa proposta de paz, o Papa Francisco, no momento, faz sua importante peregrinação pela África, levando àquele continente sua mensagem de amor fraterno. Aqui temos a alegria de contar com a presença de Dom Armando e Divaldo, que, atendendo ao convite do casal Epaminondas Correia e a professora Wanda Correia, vieram trazer-nos sua mensagem de esperança na possibilidade de um mundo pacífico pelos princípios cristãos. É importante lembrar que Jesus é a figura máxima do amor e da paz. Quem lhe segue o exemplo procede bem, age corretamente, ama, possui o sentimento de gratidão, tanto à vida quanto a Deus. O movimento Você e a Paz, hoje aqui iniciado, com esse grande entusiasmo, não poderia deixar de homenagear o nosso querido emissário, Dom Armando, pelos serviços prestados à paróquia de Paramirim. Dom Armando, o nosso primeiro palestrante da noite de hoje, é bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora desde 21 de janeiro de 2004, a qual abrange os municípios de Abaíra, Barra da Estiva, Boninal, Contenda do Sincorá, Dom Basílio, Érico Cardoso, Ibicoara, Ibipitanga, Ibitiara, Iramaia, Ituaçu, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Mucugê, Novo Horizonte, Paramirim, Piatã, Rio de Contas, Rio do Pires e Itanhaçu. Notem, portanto, a abrangência da área que ele atende. Detentor de grande carisma missionário, visitou todas as paróquias da diocese, inclusive várias comunidades rurais desta região. Exerce com dedicação e amor o seu pastoreio, valorizando enfaticamente os princípios da paz, pautado nos legados do Mestre Jesus. Veremos. Ao exímio professor Divaldo, é uma grande alegria poder partilhar com o Senhor esta noite. Cumprimento também os senhores, o doutor Epaminondas, Juan Danilo, o querido Padre Samuel, pároco desta paróquia. Minha saudação também a todas as autoridades aqui presentes ou representadas da amada cidade de Paramirim e demais municípios da redondeza. Senhoras, senhores que vieram de tantos lugares, minha gratidão pelo convite de poder conversar unidos, superando divisões e ideologias, de um assunto que nos toca
e envolve a todos, com a presença de uma grande testemunha na construção da paz. Minha reflexão pretende enfrentar 3 questões fundamentais para falar sobre o assunto você e a paz. Poderíamos colocar também qual pergunta: você é da paz? Com certeza, penso, todos responderão: claro, eu sou da paz. Eu vivo procurando construir paz. Mas logo eu apresento as 3 questões, as 3 perguntas. O que é a paz? Quais cores, características tem a paz que almejamos? Segunda pergunta: se todos queremos a paz, por que ela não aparece na história da humanidade e tantas vezes em nós mesmos, nas famílias, nas relações interpessoais, não tem paz? Ou, em negativo, de onde vêm os conflitos, as brigas, as guerras? Enfim, a terceira pergunta: então, quais propostas e caminhos para construir a paz? Antes de tudo, precisamos refletir a respeito do que entendemos com a palavra paz. Com certeza, todos temos ao menos uma ideia ou um sentimento do que significa, mas não basta. Ao longo da história, esse termo foi interpretado com vários sentidos. No mundo romano, dizia-se: si vis pacem, para bellum, isto é, se quiser a paz, prepara a guerra. Esta é a paz, entre aspas, que ainda hoje procura-se na humanidade. Melhor, seria chamada de Guerra Fria. De fato, armas sempre mais poderosas são construídas para amedrontar o inimigo ou o eventual inimigo. Essa visão, que parece distante, absurda, acompanha também as relações interpessoais. Por exemplo, quando alguém pretende se fazer respeitar pela sua superioridade econômica ou cultural, pretendendo que o outro fique à devida distância e reconheça quem sou eu. Entramos no complexo, complicado e delicado mundo das relações humanas. Mas por que nos relacionamos com os outros desse modo? A raiz se encontra no mundo interior de cada de cada uma. Para uma melhor compreensão, deveríamos pedir ajuda à psicologia ou até à psicoanálise e analisar o maravilhoso e complexo mundo dos sentimentos e dos medos que acompanham a vida. Daí nascem as relações conflitivas ou concorrenciais, ou a desconfiança, a agressividade. Se alguém, por diferentes causas, não tiver equilíbrio pessoal, suficiente autoestima, serenidade interior, com certeza projetará nos outros sua insegurança e desconfiança, começando pelos mais próximos. Desse jeito, a paz já se foi. Refiro-me à paz interior e das relações de amizade e familiares. Na tradição milenar judaica,
A palavra paz é chamada com o termo shalom, composto por sha, que significa ruído, e lom, que quer dizer harmonia. A gente deve traduzir em ação aquilo que é ruído, transformá-lo em harmonia tranquilizante, serenidade para a própria alma. Paz, portanto, não é só ausência de guerra, de conflitos, mas comporta, no mundo hebraico, bem-estar, saúde, esperança de êxito, justiça, salvação, felicidade, bênção, riqueza, descanso. Uma convicção deve nos acompanhar. O Deus verdadeiro de todas as religiões tem qual seu nome? Paz e amor. Nem sempre os que dizem ser tementes a Deus acolhem e vivem o que Deus ensina, ao ponto de atribuir a Deus atitudes de vingança e ódio, e organizam guerras até em nome de Deus. Trata-se de deformações humanas, manifestações em nome de outros interesses, não de Deus. O sonho de todos os povos e de cada pessoa humana é de uma vida digna, fraterna, repleta de serenidade, alegria e solidariedade. Esse sonho, cada uma guarda em seu íntimo, apesar de tudo, apesar de decepções e contradições, apesar dos conflitos e das frustrações. Minhas palavras encontram sua referencial no Deus que tem um rosto e um nome, Jesus de Nazaré. Em sua proposta de vida, conheci as raízes da paz e as razões mais transparentes para qualquer conversa e proposta de um mundo de paz. Com essas premissas, pretendo entrar no segundo questionamento. Por que no mundo ainda existem tantos conflitos, guerras e morte? O século XX terminou com uma marca terrível de sangue que envergonha a nossa humanidade. A Segunda Guerra Mundial registrou uns 40 milhões de mortos, na maioria civis, deixando rastros de indizíveis sofrimentos e divisões. Mas, em nossa realidade odierna, quantos conflitos, violências, derramamento de sangue a todo ano. O Brasil paga à violência uns 60 mil mortos, vítimas da violência. Já estamos acostumados e as notícias corremos o perigo que não provoquem mais em nós nenhuma ou quase reação. Por que isso acontece? Me pergunto. As razões são numerosas, mas tudo nasce no mais íntimo de nós, em nossa busca de segurança de forma errada. A vida humana sobre a Terra é tão frágil e a insegurança nos acompanha. O medo da morte, das tantas expressões de morte que a vida carrega, torna-nos agressivos, como quando um animal é atacado e ameaçado. A nossa dimensão animal nos acompanha e determina muitos comportamentos. Desse modo, vimos nos outros inimigos que ameaçam a nossa vida.
e o descontrole determina nosso agir. De forma evidente ou sutil, vimos que o outro ou os outros nos ameaçam. Daí a agressividade, a busca de autodefesa, ou pior, o ataque. Daí provém o ciúme, a inveja, a cobiça e as demais paixões que acompanham nosso agir. Amai os vossos inimigos, dizia e fazia Jesus. Isto é, vençam o mal com o bem. Eliminem de seu dicionário e do seu coração a categoria do inimigo. O outro, qualquer um, não é mais teu inimigo, mas é teu irmão. Um coração que procura o que você procura pede acolhida, afeto, abraço, alimento, vida. A sabedoria do mundo bíblico aponta em sua extraordinária experiência que a paz é possível somente quando anda junto com a justiça. Justiça e paz se beijam, afirma o Salmo 85. E justiça e paz se abraçam, sem nunca separar. Isto é, para que haja paz, pede-se acolhida sincera e respeito profundo do outro, qualquer outro, visto não mais como inimigo ou concorrente. O outro é teu igual. Tem o sangue da mesma cor, iguais direitos de viver. A passagem pela terra de qualquer ser humano tem a mesma única dignidade. Qualquer seja a sua raça, cor, religião ou não religião, cada pessoa é digna de acolhida. Lembro, sobretudo aos jovens, as palavras do grande Einstein. Lembre-se da sua humanidade, esqueça o resto. A Bíblia, desde suas primeiras páginas, diz que o casal humano é a imagem de Deus, ícone, imagem viva do Deus invisível. Nisso alicerça-se qualquer reflexão e proposta de paz. Insisto, se acabar a justiça com o respeito profundo do outro, o reconhecimento de igualdade entre os seres humanos e dos direitos que qualquer outro tem, então abre-se o caminho para o fracasso da paz. Nessa altura, alguém talvez já me classificou como sonhador que vive num mundo de fantasia e não nesse mundo corrupto, injusto, violento, agressivo. Aceito. Mas, então, o que estamos fazendo aqui? Se você já tem sua resposta e decidiu se defender dos outros, então construa cercas mais altas, com voltagem maior. Lute com agressividade, frequente curso de artes marciais e desenvolva os músculos. Ensine a seus filhos a se defender dos colegas e procurar o porte de armas. Talvez a sua arma poderá servir para te matar. Assim, deixamos livre curso ao medo da morte e seus dias serão constantemente ameaçados pelo medo e a vida não será vida humana, mas sobrevivência infeliz. Confesso que nunca quis e espero até os últimos dias da minha vida querer procurar este estilo de vida. Chego na terceira questão.
quais propostas, sugestões, caminhos para construirmos a paz? O que está errado na vida das pessoas e dos povos se a paz, tão sonhada e desejada, é tão difícil e demora a acontecer? Trata-se aqui de uma resposta complexa, impossível a ser atendida em poucas palavras, mas uma primeira observação: perdemos a transparência e a simplicidade de crianças. Por isso, dizia Jesus, não passamos pela porta do reino de Deus. E acabamos dominados por tantas paixões, escravos das tendências negativas da possível liberdade. Corremos o perigo de viver a liberdade como busca de autoafirmação, fechados no egoísmo autorreferencial, no narcisismo, no orgulho, na soberba, vaidade, ganância, frieza e indiferença. O Papa Francisco disse que a humanidade globalizou a indiferença para com os próprios semelhantes. Portanto, o caminho para construirmos a paz é um caminho exigente, que começa com o conhecimento de si mesmos, das paixões que agitam o nosso ser interior. Conhece-te a ti mesmo, gnotis auton, estava escrito nos frontões do templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia antiga, no terceiro século antes de Cristo. Aprender a estar bem consigo mesmos. Os antigos diziam aprender a habitare secum, estar de bem consigo mesmos. Quem não sabe estar bem consigo, como poderá se relacionar bem com os outros? Ao invés, tantas vezes, e não só hoje, muitos estão fugindo de si mesmos, procurando propostas e soluções à sua ânsia e às suas inquietações, fora de si. A verdade mora dentro de ti, em teu coração. Os que têm coração puro verão a Deus. A viagem mais longa é a viagem interior, escreveu Dag Hammarskjöld, secretário da ONU nos anos 60. E o sufista islâmico Al-Alai dizia: a gente muçulmana cumpre a romaria a Meca, eu, porém, sou peregrino rumo àquele que habita em mim. Eles oferecem vítimas, eu ofereço a minha alma e o meu sangue. E o poeta místico Angelo Silesio, século XVII, poeta, escrevia: o cristão, para onde corre? O céu está em ti. Por que então o procure numa outra parte? Poderíamos continuar com numerosos pensamentos de filósofos, teólogos, pensadores de toda época e religião. Reafirmo, o nome de Deus é paz. E quem pretende conhecer a Deus deve começar a conhecer-se a si mesmo, diziam já os sábios antigos. Mas o desafio começa no diálogo, na vivência interior consigo mesmos, mas não é só de agora. O ser humano, já dizia o grande filósofo grego Aristóteles, é um animal político. Vive em sociedade,
Nisso as coisas se complicam, porque todas as paixões parecem se juntar e o lado mais negativo de cada um do coração humano prevalece, enganando e entregando-se a relações não de paz, não de respeito. Para reverter a realidade, precisamos, antes de tudo, cuidar da linguagem que usamos. Que tristeza! Os palavrões, as ofensas nas redes sociais, significa que ainda a paz almejada tem longa estrada e nem por isso devemos esmorecer. Mas precisamos todos, nesta noite, começar com uma linguagem de respeito, uns para com os outros. O filósofo francês Montaigne, séculos atrás, já escrevia: do momento que nossas relações se sustentam só pela palavra, quem a falsifica trai a pública sociedade. A palavra é o único instrumento através do qual se comunica nossa vontade, nossos pensamentos. E é o intérprete da nossa alma. Se faltar, não temos mais nenhum meio para comunicar, para nos conhecer. Se as palavras enganam, fica destruído todo o nosso intercâmbio e os laços da nossa sociedade. Uma palavra nesse momento deveríamos dedicar, portanto, à educação das novas gerações, nas famílias e nas escolas. Deixo aos educadores, pais e mestres refletirem a respeito dos modelos educativos e das propostas que estamos seguindo e fazendo. Observo que existe muito arrivismo e carreirismo e concorrência e também superficialidade e banalização da vida. Nós, todos educadores e educadoras, devemos pensar, reagir e agir para uma educação de qualidade. O futuro de um país passa pela educação. Precisamos estabelecer relações impregnadas não só de um respeito formal, mas de transparência e de confiança autênticas. Porém, como é difícil, é rara essa transparência, não digo só na vida administrativa e política, nas relações humanas. Assim, a desconfiança, a dupla cara, o viver mostrando uma cara que não corresponde ao nosso eu mais verdadeiro, o viver mais preocupado com o que os outros disserem, torna-se hábito de mau comportamento. A paz, meus irmãos e irmãs aqui presentes, começa em ti, em mim, em nós, nas relações cotidianas. Enfim, uma última palavra, uma outra grave consequência das relações, não só interpessoais, mas sociais e políticas. A ganância, que São Paulo chama raiz de todos os males, determina as relações entre os povos, enquanto os mais poderosos, sempre ao longo da história, pretenderam e pretendem dominar ou pisar nos mais fracos. A sagrada fome do ouro, da qual falavam os poetas antigos, no mundo latino, continuou e continua. É fome dos bens da terra e manda com as armas
sempre mais poderosas e numerosas, que servem a controlar e dominar. Não importa o sofrimento e a morte de milhões de seres humanos ou as outras tristes consequências na vida de bilhões de seres humanos. A conversa demoraria muito. Deixo a reflexão sincera de cada um, de cada uma, a reflexão feita sem ideologias e preconceitos, mas na busca verdadeira de si mesmos, no encontro respeitoso e sincero com cada outro, na consciência que num mundo que se tornou aldeia global é necessário buscar e construir em todos os níveis o bem comum. Procuremos o crescimento interior, espiritual e social. Jesus reuniu seu ensinamento numa única palavra, e nisso, de acordo com muitos outros grandes nomes da história: faça ao outro o que você quer que o outro lhe faça. É o meu sonho, é o meu desejo, e a semente da paz começarão a germinar em nós e ao nosso redor. Muito obrigado pela atenção.